lançado em 2014. Meu Deus do céu, estou ficando idoso, estou ficando velho. Five Nights at Freddy's é considerado por muitos um dos indies mais importantes de todos os tempos. Mesmo com a jogabilidade simples no primeiro jogo, tem tipo, sei lá, 3 bonecos são a mesma coisa e só um tem uma variação. Que não é muita coisa, mas é alguma coisa. E com o passar dos jogos, com o passar dessa franquia, fica melhorando as suas mecânicas, adicionando mais profundidade, até chegar no seu acho que é Sister Location. With all due respect, those aren't the design choices we were curious about, Mr. Afton. Ah, Matheus, mas tem outros. Ninguém liga para os outros, sinceramente, porque se for depender, não está numa melhor situação, sinceramente. Mas já teve uma época que essa franquia era extremamente badalada e extremamente boa. Com a sua história complexa, tipo, complexa pra cacete, se você for ver uma wiki, você vai ver que é uma tonelada, uma pilha de coisa. E essa história é confusa pra cacete, se você... não tem essa coisa, mas tem essa coisa. Tem retcon, tem coisas que não fazem o menor sentido, é uma história deveras complexa. E as empresas, vendo essa querida popularidade que esse joguinho de urso tem, eles pensaram, que tal a gente fazer um filme dessa franquia? E a Blue Production, a mesma que já fez Halloween de 2018, que é muito bom por sinal, as continuações são um lixo, eu tenho vontade de vomitar. Vai se fuder, vai. Eu odeio você merece morrer. Tô brincando, tô exagerando, mas os filmes são uma merda. Kills e End, vai tomando. Mas continuando, essa produtora decidiu, por que não a gente vai adaptar esse filme? Então, acabou nascendo FNAF. Eu não vou falar Five Nights at Freddy's. Vai tomar no cu. Esse negócio já foi abreviado porque é grande pra cacete. Vai tomar no cu. Que é Five Nights at Freddy's, um pesadelo sem fim. Ou se você preferir, 5 noites com Fredão. Prazer, meu nome é Matheus, mas pode me chamar de Senhor Limão. E hoje eu irei falar sobre o primeiro filme para te preparar para o segundo, que daqui a pouco vai lançar. Aqui faz, sei lá, 2 anos que esse filme lançou. E também a história de um assassino impiedoso que matava crianças em uma pizzaria em Five Nights at Freddy's, um pesadelo sem fim. Ou se você preferir, 5 noites com Fredão. Nós acompanhamos Mike e Abby. Abby, que é a irmã do Max. E o Mike, que estuda bastante sobre sonhos e tal. Já que quando ele era criança, o seu irmão acabou sendo sequestrado. E ele tem uma pequeniníssima memória sobre ele. Então ele acha que se ele conseguir dominar o próprio sonho, ele vai conseguir identificar talvez quem seja o assassino. Nesse caso, o sequestrador do irmão dele. Então ele tava lá trabalhando de boa, então ele vê uma criança meio perdida e tal. E um homem simplesmente aparece e pega a criança. E ele, com esse trauma na cabeça dele, ele parte pra cima igual o Fox no segundo jogo. Ele decide fazer a cara daquele homem em pedacinhos. E depois de tudo aquilo, o Mike foi pra sala do chefe dele e acabou revelando que aquele cara era o pai da criança. Porra, aí é foda, né, amigo? E depois dessa merda que o Mike já fez, e também pelo histórico dele, por causa do seu temperamental. Então, sem outras opções, o chefe decide simplesmente demitir ele, obviamente, né? Mas, quando o chefe vê o nome dele completo e o sobrenome, ele fica meio que... Senhor Michaels. Então ele diz, eu tenho um trabalho pra você, mano. Você pode trabalhar em uma pizzaria velha que o dono, em vez de sei lá, demolir e fazer algo em cima, não, ele deixa lá porque era uma pizzaria que nos anos 80 era extremamente famosa. Então, o dono tem uma afinidade bastante pelo aquele restaurante. Então, o chefe decide simplesmente designar, se o Mike quiser, para ele ficar de vigia naquela pizzaria. O Mike recusa porque ele não consegue, porque ele não poderia trabalhar à noite, mas o chefe acaba dando um pequeno cartão a ele para que se ele mudar de ideia e consiga conversar com ele. Voltando para casa, o Mike agradece a Shane
Shane? Foda-se o nome dela, ela vai morrer daqui a pouco. Ah, mas você tá dando isso aí? Foda-se. Foda-se. É uma personagem tão foda-se que eu não vou nem me dar o trabalho. Vou chamar ela de babá. O Mike agradece a babá dele e diz que, pô, daqui a pouco eu vou te pagar, só que deu um merda porque você acredita que eu fui demitido? Você acredita que eu acho que espancar o pai na frente do filho dele não é algo muito agradável? Você acredita? E a babá acaba revelando que ele precisaria ir até a escola da Abby. Então o Mike faz meio que um ritual do sono materialista. Qual seria a palavra? Para que ele consiga meio que controlar o sonho dele, para que talvez ele descubra alguma coisa. Mas infelizmente não acaba conseguindo nada. E o Mike vai até a escola da Abby e pelo isolamento dela e também por fato do Mike ter sido demitido, a tia deles dois acaba dizendo, pô, esse cara tá fazendo muita merda e não consegue ficar no emprego. E também, agora que saiu, alguém precisa cuidar da criança, né? Então ela meio que quer a guarda da Abby, porque ela quer dinheiro. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais, depois eu falo. Então ela quer a guarda da Abby. Só que o Mike, obviamente, não quer deixar e também a Abby não quer ficar com ela. Porque, como ela mesmo diz, ela tem cheiro de cigarro. E duas coisas que eu mais odeio nesse mundo: cigarro e fumante. E o Mike, sem muitas opções, então ele decide ligar pro cara, o chefe dele, na verdade o ex-chefe dele, para que ele consiga trabalhar à noite naquela pizzaria. Então o chefe fala que as câmeras são meio ultrapassadas, mas dá pra você ver as coisas. E também tomar cuidado porque talvez possa acontecer um curto-circuito e você vai ter que ir lá ligar. Com essa breve explicação. E também acaba explicando que naquele restaurante foi fechado porque houve meio que de crianças e nunca descobriram onde é que estavam os corpos dessas crianças. Então, graças a essa imensa polêmica, porque quem diria, né, que um estabelecimento onde que crianças conviviam, 5 crianças foram desapareceram misteriosamente, ninguém nunca descobriu. Quem diria que esse estabelecimento seria fechado? Então o Mike vai pra uma sala onde que tem as câmeras e tal, e você pensa, pô, legal, ele vai meio que ficar monitorando, então quer dizer que os animatronics vão ficar aparecendo durante as câmeras e tal, e ele não vai ficar percebendo, e vai ficar, mano, por que esse bicho tá se mexendo? Já que, caso você não saiba, os animatronics, eles tem pessoas que vestem ele pra deixar os movimentos mais realistas, mas também eles conseguem se movimentar. Se vocês forem ver alguma imagem, ou nesse caso algum vídeo, você vai ver que eles se mexem e tal. E é muito bizarro, obviamente, porque já que, pô, nos anos 80, esses trabuco de ferro não se mexiam da forma mais realista do mundo, né? Tu tá querendo o quê? Então, porra, que legal, vai ter meio que essa dinâmica dos animatronics se mexendo sozinho e tentando entender o porquê? Não. Literalmente, quando ele chega lá e literalmente pega, bota o fone de ouvido, porque pra fazer aquele ritual, e dorme. Desculpa se ficou estourado, mas vai tomar no cu. Literalmente, qual é o negócio do jogo? Não dormir. E qual a primeira coisa que esse cara faz quando chega, que é o adivinha, é pra ele vigiar. Agora eu entendo porque que as pessoas demitem ele. Ele merece. E quando o Mike acaba dormindo, ele vê algumas crianças no sonho dele, que é algo que nunca havia acontecido. Então ele tenta perguntar se eles viram alguma coisa. Então todas as crianças saem correndo e o Mike tenta correr atrás delas, mas acaba tropeçando e acaba meio que acordando. E o Mike acaba recebendo algumas visitas, que é a policial Vanessa. E a Vanessa, ela conhece bastante daquele local e ela vai lá pra ver se ele ainda tava vivo, já que por alguma razão frequentemente as pessoas são mortas naquele local. Ela dá indício que os animatronics eles ficam se mexendo de vez em quando. Então, em vez de ela simplesmente contar, não, os animatronics que se mexem. Não, ela decide ficar quietinha, só esperando o cara. Depois que o cara morre, ela fica, por que eu fui demitida do meu emprego? Por que será, né? O dia amanhece e um cara decide invadir a pizzaria. E você pensa, pô, quem é esse cara? Então, esse cara era uma pessoa que trabalhava, ela e a babá que tava vigiando o Mike pra ver se ele tava fazendo alguma merda, mas não tinha nada de realmente suspeito que acabe fazendo com que ele perca a guarda da criança. A tia deles estava querendo aquilo, como eu já disse, por causa do dinheiro. E eu fico bem questionando, pera, se ela tem dinheiro pra conseguir contratar pessoas, então por que ela vai precisar de um dinheiro que é básico, já que
Eu não sei se é muita grana. Então eles ficam pensando, pô, como a gente vai conseguir fazer com que ele perca o emprego, já que se ele perder o emprego, ele vai perder a guarda. E eles têm a ideia genial de vamos pegar, invadir e destruir todo o local. Como eu posso explicar de forma simples? Essa ideia é a mais imbecil. Segundo, ele fica de noite. Terceiro, a culpa não é dele, porque se vão invadir, o que ele vai fazer? Já que não tem uma arma. Segundo, não tem nada lá. Meio que vai acontecer? Meio que não é o horário dele. Então não vai acontecer nada se eles invadirem de manhã. E se eles invadirem de manhã e destruírem as coisas, quando for à noite, meio que não vai acontecer nada. Não vai acontecer realmente nada, porque não era o horário dele. Como eles iam destruir um local, sendo que ele nem tava lá, não era nem o horário dele? Isso não faz o menor sentido. Então 4 pessoas invadem o local, destroem o local inteiro. Então a gangue do Eduardo, junto de sua gangue, decide matar os caras. Um deles acaba sendo morto por um cupcake. E a babá, que ficou olhando, tipo, que porra tá acontecendo? Em vez de ela sair correndo, já que ela tá vendo literalmente assim, o meu amigo, que veio junto comigo, está sendo devorado. Mostra a cara do personagem toda detonada. Em vez de ela simplesmente pensar, vou meter o... E o pior, não é isso? Ela pega, olha, e ouve uma criança falando. E adivinha, ela pega, olha pro lado e vê que naquele local não deveria ter uma criança. Mas adivinha, tem uma criança por alguma razão. Ela simplesmente meteu o pé o mais rápido possível, já que tem algo extremamente suspeito. Não. Ela decide seguir a criança. Ah, mano, mereceu morrer. Então ela pega, segue a criança. E como aquela criança específica de cabelo loiro, se não me engano, então aquela criança começa a chamar ela, dizendo, vem mais para perto. E não por alguma razão ela por alguma razão no cérebro minúsculo dela, decide, não vou se aproximar da boca desse bicho. Tá sendo a voz de uma criança extremamente suspeita do nada? Sim, e adivinha, ela morre, literalmente. E faz uma referência a Mordida de 87. Porra, se for pra matar uma personagem por causa de uma referência de uma forma imbecil, mas também mereceu morrer. A Abby vai dar uma olhada em uma gaveta e acaba vendo uns papéis de troca de guarda. Ela pergunta por que ele tem aquilo. Então o Mike diz que, é meio difícil de explicar e tal. Então eles acabam sendo interrompidos pela Vanessa. Então o Mike apresenta a Vanessa para a Abby. Eles conversam um pouco e revela o trauma fodido dele. Mas infelizmente ela acaba recebendo um chamado e meio que tem que ir embora e tal. E eles acabam se despedindo. O Mike tenta falar com a babá, só que adivinha, eu acho que ela não vai conseguir, já que metade dela não está no devido local. Você acredita? Então, meio que sem opções, ele pensa, o que eu posso fazer? Como eu não posso deixar a Abby sozinha, então ele decide simplesmente levar a criança para um local abandonado, onde é que crianças morreram. E aí faz uma pequena cabana para ela dormir e tal, e diz, fica aí, não sai daí, por favor, fica aí de boa. Em vez de ele fazer o seu trabalho, que é ficar acordado, não, ele assim, mas antes eu esqueci. Ele pega, tá ligado, ficou todo fodido. Em vez de se suspeitar, o que aconteceu aqui? Não. Chega a ser engraçado, porque se ele for para pensar, deveria ter bastante sangue aqui. 4 pessoas morreram. Não, 4 pessoas morreram. Mas não tem sangue. O cara não simplesmente pensou, cara, por que tem sangue aqui? Não é meio suspeito? Não, o cara não desconfia de nada. Ele pega, limpa o local e deixa a Abby lá de boa. E adivinha, em vez de ficar acordado e tal, já que adivinha, o local foi invadido, não, ele decide voltar a dormir. Se fuder sozinho, ok, mas não, ele decide dormir quando o trabalho dele, não só o trabalho dele é pra vigiar, mas também pra ele olhar a criança. Mas nem isso esse imbecil consegue fazer. Então adivinha, a Abby, houve uma vozinha dizendo, vem aqui. Se fosse eu ia dizer, vai tomar no teu cu, passada. Do nada uma voz, calma, tu ouve uma voz que não é do seu irmão mais velho, tu não nem fudendo que eu iria, vai se fuder. Mas não, ela decide simplesmente lá, ela disse, não, eu vou ali, volto logo. E vai, ela ouve a voz de uma criança que não deveria estar lá,
simplesmente segue a voz. Nos sonhos do Mike, ele vê que uma das crianças estava lá desenhando. E daí pergunta, pô, vocês viram alguma coisa ou algo do tipo? Já que eu não faço a menor ideia por que vocês estão no meu sonho. Então ele pergunta, pô, vocês são as crianças que desapareceram? E eles acabam perguntando o que eles ganhariam se eles ajudassem o Mike. Então o Mike diz, pô, eu dou o que quiser, mas eu só quero reencontrar o meu irmão, eu quero saber o que aconteceu com ele. Então o Mike acaba ouvindo um grito da Abby, então aquela criança acaba desaparecendo e só deixa um desenho de um coelho. E o Mike acorda e vê que a Abby não tá no local onde é que ela deveria estar. Por que será? Porque você estava dormindo em vez de estar vigiando a criança. Ele acaba correndo para saber onde é que ela estava, se ela estava bem. Então ele vê que os animatronics estavam ao redor dela. Então o Fredão decide simplesmente ir pra cima. Imagina um bicho de 2 metros de altura indo pra cima de você. E o que o Mike utiliza pra se defender? Ele utiliza uma cadeira. Você simplesmente dá um tapa, essa cadeira vai sair voando a 10 metros de altura. A 10 metros de distância. Então não é uma boa luta com esse bicho de ferro. Então a Abby diz, não, a gente só tava aqui brincando e tal. Então o Mike fica tipo, como assim? Eles foram ativados? Então o Mike pensa que, pô, é uma brincadeira. Então começa a dizer, pô, cadê vocês? Essa brincadeira foi engraçada, mas cadê vocês? Então ele percebe que não tem ninguém controlando aquelas coisas. Então ele diz, Abby, bora embora. Vamos embora. Então ele vai lá e desenha um coraçãozinho, achei fofo. Em casa, o Mike vê os desenhos que a Abby ficava fazendo e tal. Inclusive, detalhe que eu esqueci de falar, a Abby desenha uma criança no filme de terror que pinta. Então o Mike vê os desenhos da Abby e vê que, por alguma razão, ela tinha os desenhos das crianças e também tinha o desenho do irmão dele em um carro, indo embora. Então ele chama a Abby dizendo, pô, o que é esse desenho? Eu não vou brigar com você, eu só quero conversar. E diz, você se lembra de alguma coisa ou algo do tipo? Pra você ver, já que eu não falo muito sobre o irmão, porque é algo muito pessoal pra mim, algo que mexe muito comigo. E eu queria que você me ajudasse a entender o porquê que você desenhou. Ela em si não sabe, mas talvez quem saiba são uns animatrônicos. Então o Mike acaba pedindo para ela, para que nessa noite, quando eles forem, ele consiga pedir alguma ajuda e tal. Eles voltam para a pizzaria, mas quem já estava lá era a Vanessa. Então a Vanessa olha para alguns desenhos e tal, ela fica que alguma lembrança ruim dentro dela, ou algo que está guardado dentro dela, machuca ela ou algo do tipo. Então todos juntos eles decidem fazer um forte e tal, para meio que todo mundo ficar abrigado. Então o Mike e a Vanessa vão pegar algumas toalhas. E o Mike pergunta como ela sabe de tudo isso, como ela conhece tanto desse local. Em vez de ela simplesmente poder, pô, eu trabalhei, ou se ela meter algum louco, ela prefere ficar quieta. O Mike vê meio que um protótipo de algum animatronic. E aí, por alguma razão, ele vê aqueles ganchos e decide, por que não? Ele decide simplesmente se aproximar e quase tocar. Então a Vanessa impede e diz, você é burro, Zé, toma cuidado. Esse animatronic é um modelo antigo, que era usado para as pessoas vestirem. Mas agora as molas estão extremamente sensíveis. E se você tocar não vai ser uma boa ideia. Então, para demonstrar isso, ela pega um cabo de vassoura e decide tocar. E o cabo de vassoura não fica no melhor estado, fica literalmente em pedaços. Então ele fica dizendo, pô, imagina se a Abby vem aqui e acaba se machucando com isso. Então ela simplesmente fala, pô, foi tu que trouxe, caralho. Não foi eu que trouxe. Eu nem sei o porquê que você trouxe ela. Não faz o menor sentido. Por que você trouxe ela? Qual é a sua intenção com isso? O Mike, depois de ter sido mogado, ele fica quietinho. Ele diz, perdi no argumento, né? Perdi no argumento. O que eu posso? Todo mundo tava lá de boa, se divertindo, mas a criança do caralho, em vez de ela simplesmente ficar quieta, ela decide, por que não? Ela decide tocar em um dos instrumentos, acaba levando um puta choque, acaba desmaiando, mas acaba sobrevivendo.
Eu pensei numa coisa, só que eu não vou falar. Então o Mike decide levar a Abby para casa e tal. E a Vanessa disse, pô, seu animal acéfalo, por que você trouxe ela? Viu que ela se machucou? Pô, em vez de você ter ficado de boa, não, você deixa de trazer ela. E ela praticamente ameaça ele, dizendo, pô, se não traga mais ela, acéfalo. Não traga mais ela, senão eu prendo você. Depois dessa ligeira ameaça, faz sentido. Porra, né, Mike? Você traz uma criança num local praticamente abandonado. Você tá pedindo, né? Seu animal. Agora, se você perdesse a guarda aí, faria o menor sentido pra história. Mas não. Então, o Mike, vendo a merda que ele acabou fazendo, ele decide ligar pra sua tia. E no dia seguinte, Mike acorda a Abby e decide chamar ela pra cozinha. E quando a Abby vai pra cozinha e vê a tia dela, ela já saca o que o Mike tá querendo fazer. E o Mike tenta explicar, só que ela ignora e decide se trancar no quarto. E mais, como o Mike não tem tempo, já que agora ele tem que ir trabalhar, ele pede pra tia deles cuidar da Abby. O Mike volta pra pizzaria, dorme, chocante, e acaba sonhando com a sua antiga família. E o Fred, eu sei o que você quer essa família de volta. Você quer que as pessoas... Você quer isso. Então o Mike tenta até discordar disso, mas o Fred acaba dizendo, não, é mentira, você está mentindo pra si mesmo. Você quer isso. E a gente pode te oferecer isso. Mas sabe o que a gente quer? A gente quer. O Mike tenta ser um pouco mais racional. Infelizmente acaba cedendo às suas emoções. Ele acaba concordando com esse acordo e oferecer a Abby. Mas ele obviamente percebe a merda que ele estava fazendo e decide e tenta desfazer isso, mas a merda já tá. Mas os animatrônicos se recusam e começam a atacar ele. Epicamente tosca. As crianças atacam o Mike e fica todo fudido. E o Mike acaba acordando em uma cadeira e que no início eu não falei porque adivinha, uma referência ao jogo Mortal aqui. Uma máquina que vai destruir o seu crânio e onde que você está preso. Criativo esse filme. Um triturador está indo pra cara dele. Ele vê que um parafuso está meio solto e tenta tirar. E quando ele tira, tem convenientemente um botão. Ele acaba tocando naquele botão e acaba desligando a máquina e conseguindo fugir. Só que adivinha, a porta estava fechada. E começa mais uma referência. O Foxy, que é o meu animatrônico favorito, eu gosto bastante dele, já que é uma raposa, eu gosto de raposa. Então o Foxy começa a cantar e começa a se aproximar cada vez mais. Quando o Mike estava preso, você pegou a porta magicamente é destrancada, mas acaba desmaiando. A Abby acorda com alguns barulhos e quando ela vai verificar o que era, ele vê o Fred e diz, não, vem comigo, eu quero que você venha com a gente pra a pizzaria. E quando a câmera vira pra mostrar a tia deles, pra mostrar a tia da Abby, vê que ela não está nessa. E o Fred disse, não, fica tranquilo, ela tava dormindo, ela é um pouco meio agitada, né? Ela tava só dormindo. Mas aí você se questiona, pô, como ele vai conseguir levar a Abby para a pizzaria? Eu te questiono, pelo táxi. Ele pega, entra no táxi, pô, de boa, do nada só bicho imenso do lado dela, ele pensa que é só um cara esquisito fantasiado. Não desconfia de nada. Que coincidência. O Mike é salvo pela Vanessa, que o resgatou. Então ela começa a contar que as crianças que haviam desaparecido não estavam desaparecidas. Na verdade, o corpo daquelas crianças estavam dentro dos animatrônicos. Então o Mike se questiona, como você sabe de tudo isso? Como você sabe de tudo isso? Então a Vanessa acaba revelando quem o assassino que matou as crianças era o pai dele. Então quem estava limpando as merdas que o pai estava fazendo era a Vanessa. Então, obviamente, o Mike fica puto e diz, você sabia das merdas que aconteceu e você simplesmente não fez nada. Você não fez nada. Imagina se... Então quer dizer que
a Abby tá sendo perseguida por um assassino. Então, mas a Vanessa acaba querendo se redimir e tenta ajudar o Mike. Então ela acaba revelando que os animatrônicos conseguem ser meio que desativados por um certo tempo por cargas elétricas. Então, dando um bastão elétrico que é utilizado para neutralizar animais e também um taser, também uma arma de choque. Então ela também acaba revelando que alguns locais no duto de ventilação estão geralmente abertos. Então o Mike se prepara e parte até a pizza. A Abby chega lá, espera, mas ela acaba sendo levada pela Chica até uma sala para se transformar em animatrônico. Então, mas o Mike acaba aparecendo na hora e acaba neutralizando o Fred e o Bonnie. E acaba resgatando no último minuto a Abby. E quando eles estão fugindo, aqui Cupcake maldito acaba agarrando o pé. Em vez do Mike só dar uma bicuda nesse Cupcake, pô, pequeno, só dá uma bicuda nesse bicho que esse bicho se desmonta igual Lego. Mas não, ele decide, não, vai. Mas adivinha, tinha um animatronic que não sofreu uma carga elétrica, que era o Foxy. Então o Foxy começa a correr atrás da Abby e tenta achar em meio de uma piscina de bolinhas quando ela estava prestes a ser. Mas a Vanessa acaba salvando e neutralizando. Mas uma pessoa aparece, que é o assassino de todas aquelas crianças, o mandante de todo aquele William vestido de coelho branco. Ele literalmente espanca o Mike. E quando ele estava prestes a finalizar o Mike, a Vanessa aparece e aponta a arma para o pai dela e diz: não, você não vai tocar um dedo sequer nele, senão eu atiro. Então ele fica tipo, pô, eu sei que você não... Então ele pega, leva um tiro e diz, só vagabundo. Em vez de ela simplesmente continuar atirando aqui, eu meio que não acredito que aquele negócio não seja tão resistente para aguentar tiros. E ela continuar atirando para ver se acerta algum ponto vital. Não, ela decide não atirar, então ele consegue se aproximar e dar um tapa na mão dela, conseguindo desarmar. E acaba dando uma facada nela e deixando ela fora de... Então a Abby aparece e mostra. Então o Mike disse, não, mostra pra eles que quem realmente é o vilão daquela história não é a gente. Então a Abby faz o seu trabalho de Deus Ex Machina e pega e desenha quem realmente matou as crianças, que foi o Coelho Branco. Então por algum motivo, meio que por alguma razão, os animatronics se lembram que quem realmente matou eles foi o William. Então eles começam a olhar pro William com um olhar de vingança. Então vão pra cima deles e utilizam meio que de um poder telecinético, ativam as molas, já que como ele estava vestido com a roupa de animatronic, as molas acabam fincando dentro do corpo. E em vez de desistir, ele diz, não, eu vou... Então a frase mais icônica dele aparece, eu vou... Então ele pega, coloca a mão. Então o local começa a desabar. Então o Mike e a Abby ajudam a Vanessa, que tinha levado uma facada de leve, e tiram ela daquele local que estava prestes a cair. E os animatronics levam o seu assassino. Todo mundo sobrevive. Que coisa linda. Não sei o que. A Vanessa sobrevive. O Mike ainda continua junto da Abby e tal. É uma irmã, foda-se. Dane-se. Na última cena do filme, aparece o William todo fudido, todo cagado, e o Fred fechando a porta, fazendo outra referência de Jogos Mortais. Segunda referência a Jogos Mortais. Puta que pariu, hein? Então, o Fred fecha o portão e o filme se encerra. Piscizinho do teu grelo. O filme se encerra assim mesmo, meio que um cliffhanger para a próxima continuação. Mas é muito fácil falar aqui, o filme, não sei o que. Mas agora eu quero perguntar para uma pessoa que é fã realmente, que diz a franquia é sua franquia favorita de jogos. Então eu pensei, que tal eu chamar essa pessoa para discutir sobre o filme, para debater um pouquinho, então para ter uma dinâmica diferente. Então eu desejo convidar a minha queridíssima... Mentira, não é. Ela não é querida aqui não, mano. Ela não é querida. A minha não tão querida irmã. Tá, pera, deixa eu mostrar minhas unhas, gente. Olha.
Minhas unhas lindas. Tora, aqui tu não tem opinião, sabia? Se fuder. Ó. Então, como ela é muito fã da obra de FNAF, então você gostaria de falar um pouquinho sobre essa obra? Eu gosto muito da saga. A saga que fala? Da série, pode falar. Enfim. Porém, eu não sei, tipo, coisas, tipo, seguir teorias e tal. Eu não sou muito chegada. Tipo, não conheço tanto, mas eu gosto muito da obra, muito da arte e tal, e é sobre isso. Já que como você assistiu o filme primeiro e você é muito fã da obra, eu queria falar aqui com você sobre o filme, do que você achou do filme, e eu deixei alguns tópicos aqui pra gente falar. Então, na minha humilde opinião, a relação entre o Mike e a Abby são muito bons, na minha opinião. Uma pessoa da família tentar achar a razão do porquê que o irmão desapareceu ou algo do tipo, faz sentido. Só que o problema do filme é que, se você for ver, todos os assassinatos aconteceram na pizzaria, certo? Certo. Então por que o único que foi diferente foi o do irmão do Mike, que foi sequestrado dentro de um carro? Eu acho que foi o único que foi diferente dos outros, né? Porque os outros ele só sequestrava e tal, mas com o Mike... Mike? Com o irmão do Mike foi diferente, já que, tipo, ele foi sequestrado em um ambiente que tinha pessoas em si, ele não tava 100% sozinho, mas meio que ele tava afastado, né, e tudo mais, como mostra no filme. Porém, foi diferente, dá pra ver que é diferente, porque foi com um carro que não é muito de costume em si. Já apareceu 5 crianças, mas adivinha? Tem 4 animatronics. Então será que na continuação talvez apareça o Golden Freddy? Bom, nisso em si, apareceu 5 crianças, certo? Uhum. E só tinha 4 animatronics. Então, eu acho que sim, vai aparecer mais um animatronic pra assustar só um pouquinho a gente. Na minha humilde opinião, o problema do personagem do Mike é isso de ter acontecido um sequestro, em vez de ser na pizzaria, já que, faria um sentido dele ir lá e tentar investigar por conta própria, no próprio local onde é que aconteceu, onde é que, na teoria, aconteceria o sequestro. Já tem bastantes crianças, né? Já que se o sequestro do irmão do Mike acontecesse na pizzaria, faria sentido aí retornar ela. Justamente. Então, essa diferença acaba meio que afetando não só o que o William faz, mas também no que realmente acontece na história. Meio que não faz sentido. Uma coisa não... Uma coisa não remete a outra. Mas essa é a única parte boa dos personagens. Só 3 personagens são bons, já que a tia não faz o menor sentido dela... Querer a guarda da Abby, né? Já que, se ela conseguiu contratar 2 pessoas pra... Não foi só 2, foi mais gente. Foi mais gente? Foi mais gente. Então por que ela conseguiria... Então por que ela quer o dinheiro? Já que ela não queria o dinheiro? Não faz sentido, já que se ela consegue contratar muitas pessoas, por que ela queria o dinheiro? Não faz sentido. Tony, os personagens realmente de verdade são os animatronics. O que tu achou do design deles? Eu achei... Uma coisa que eu achei... desculpa, gente, porque eu falo muita gíria, tá? Bom, mas eu gostei muito em si dos animatronics. Eu achei que eles têm como que fala? Um design? Não. É um design. Eu achei que eles têm um design muito bonitinho e tal. Tipo, não bonitinho, mas, tipo, eles são bonitos em si. E, tipo, não fica aquela coisa, tipo, tão artificial, tão, sabe? Distinta do que os animatronics se remetem em si. Porém, eu gostei bastante, na minha opinião, em si. Ter a visão deles é muito, muito, muito bom. Realmente. Sim, eu gostei bastante do design dos animatronics e tal. Uma coisa que acaba me afetando que são, tipo, as cenas escuras e tal, e aparece só o brilhinho vermelho e laranja. É meio que destoa muito da cena. Se, tipo, se quisesse passar o ar um pouco mais fantasmagórico, acho que seria muito, muito melhor se os olhos estivessem pretos. Imagina, do nada... Muito melhor, foi foda. Seria. eu acho que seria melhor se os olhos fossem pretos. Imagina, uma figura grande, quase 2 metros de altura. Tipo, um trabuco. Tipo, algo tipo assim, eles no escuro e tal, e aparecer olhos pretos e tal. Sim, como só a silhueta. Imagina, mas, tipo, se for a silhueta em si faz sentido. Mas, tipo,
tipo, eles no escuro e tal, aí tipo aqueles olhinhos que sempre tem, né, gente? Sempre tem. Em si, tipo, ser preto no ao invés dos laranjas. E Sim, já que, pô... Não daria pra ver? No escuro? Não. Mas eu não entendo por que é assim, Porque como o Fred no primeiro... Tá ligado que no primeiro jogo, quando acaba a luz, aparece o Fred piscando a luz. Uhum. Então, do nada piscou. Então tu já sabe a história dos animatronics, das crianças e tal. Uma coisa que me preocupou é que o Deus Ex Machina, que é um artifício de roteiro que é criado, que é meio que um personagem que é utilizado especificamente pra salvar toda a trama. É literalmente isso que a Abby faz no final, que é... vou lá pegar, desenhar pra mostrar para os animatronics que quem é um assassino real deles é... Meio que um personagem herói, sabe? Entre aspas. Que foi feito exatamente pra isso. Entendo. Sendo que no segundo jogo, onde que o William realmente acaba sendo... Não morto, mas sim ficando preso na armadura. Então as crianças... Meio que as crianças... Perdão. Um ponto que eu achei um pouco estranho, falando isso que o Matheus tá falando e tal... Que eu achei estranho porque que ele apareceu lá do nada. Foi justamente isso. Será que ele foi lá pra pegar mais uma vítima? Pra, sei lá, ver alguma coisa? Ou tipo... Porque assim... ele apareceu, ele surgiu lá na pizzaria simplesmente do nada, sabe? Não teve muito um certo contexto que fez ele ir até lá. Então isso fica um pouco, sabe? Um pouco sem explicação. É isso que eu iria falar mais do William. Ele aparece no início, ok, mas meio que você fica, mas quem é? Mas meio que todos os personagens do filme são meio que... São três, que é o protagonista, que não, obviamente não seria o Mike e nem a Abby. obviamente não seria esses dois. E também não seria a Vanessa, já que, como ela mesmo diz, ela era a filha. Então o único personagem que seria o quem? O Salsicha. Então meio que o único... Então você já consegue adivinhar no início quem seria o personagem do William. Aí fala as coisas do restaurante e tal. E não aparece mais no filme. Durante 1 hora de filme inteiro, e só aparece no final. Porque eu achei essa parte dele... Ele meio que... Eu achei um pouco... Tipo, acho que foi um pouco cedo, sabe? Eu achei que... Justamente por ele ter surgido do nada e no final ter sido tão, sabe, tão extravagante em si, eu achei um pouco cedo demais e tal. Não forçado em si, mas eu achei um pouco desnecessária pra agora. Sim. E eu acho que uma coisa que seria muito bom que pegasse o personagem do William e deixaria ele em pequenas partes, tipo, dando algumas dicas e tal. Falando poucas coisas do animatronic. Eu acho que se deixasse... Acho que se tirasse a Vanessa e desse um pouco mais de destaque ao William, ficaria muito melhor, já que quem estaria explicando seria o assassino. E eu acho que seria muito... Pontos da visão dele, né? E aí, em vez de ficar mostrando, só seria ele ligando, igual no primeiro jogo, onde ele não pega e liga, ele não é a pessoa do telefone. Então seria muito bom, já que ele ficaria lá dando algumas dicas e tal. E no segundo filme, ele poderia realmente aparecer de forma mais presencial, já que, como você disse, ele aparece muito cedo. E se deixasse no segundo filme, onde que ele realmente acaba virando... Um animatronic o Spin Trap, que é o nome. Se ele virasse Spin Trap no segundo filme, seria muito melhor, já que, se a gente for ver, ele vira o Spin Trap no segundo jogo, e graças a esse evento que aconteceu no segundo jogo, acaba ocasionando em muita coisa, já que ele aparece nos futuros jogos. Não só como um espírito meio que vingativo, algo do tipo, e também graças ao terceiro jogo. O terceiro jogo é exclusivamente pra ele. Eu achei que por ele ter, tipo, se prendido e tal, no animatronic e tal, esse evento em si foi cedo e tal, porque, como meu irmão disse, ele se prende no segundo jogo, não é? Sim. Isso acontece e tal. Eu acho que se ele, esse evento tivesse acontecido no segundo filme em si, teria dado mais uma certa visão dele, acho que teria dado um certo destaque a ele. Mas, tipo, como foi no final do primeiro filme e tal, eu achei muito, sabe, muito forçado pra ter dado um final, uou, sabe, que surpreendente, algo que todo mundo já esperava e tal. Então, acho que ele teria tido um destaque melhor
como no jogo, no segundo jogo, perdão, se ele tivesse se transformado e tal no segundo filme. Sim, já que na ordem cronológica, o primeiro filme deveria adaptar o primeiro jogo, só que ele pega o elemento principal do segundo jogo, que seria esse evento que acaba ocasionando um terceiro, e colocando no primeiro. Acho que, e como a gente já falou muitas vezes, é algo importante, que colocar muito cedo no filme, sim. nessa imensa saga, já que fez muita grana. Esse filme fez muita grana. Que eu acho que é uma obra em si, uma obra, né? Que pra mim é e tal, porque foi foi o meu primeiro jogo, entre aspas, assim, de terror e tal. E que eu já joguei vários deles e tal. E eu um certo medinho, assim, de leves. Que eu acho que os sustos, né? Como é que se chama os sustos? Jump scare. Os Jump scare. Os jump scare. Jump scare. Pronto. Os sustinhos. Eles são muito, sabe? Então, acho que que eu espero que vire uma saga em si. Então, realmente um ponto muito importante pra mim. Então, eu levo cada mini detalhe, assim. Mesmo que esse evento dele né? Não foi algo tão pequeno, foi algo pequeno. Mas eu gostaria que eles tivessem um pouco mais de atenção aos detalhes em si. Sim, já que, é o assassino das crianças. Imagina se fizessem assim no primeiro filme, ele teria um pequeno destaque dando conselho ao Mike, dizendo e tal. E que seria, imagina que se no final desse primeiro filme o assassino aparece meio que brevemente pra tentar matar o Mike. Meio que seria um final ruim, mas eu acho que seria muito bom pra meio que deixar essa área de mistério, dizendo que... Sim. Cara, então quer dizer que o cara do telefone matou o Mike? Justamente. Essa tentativa de tentar desviver o Mike, se fosse no finalzinho, como meu irmão disse, aí ficaria aquele... Nossa, então ele tentou, será que ele vai tentar no segundo filme? O que é que pode acontecer no segundo filme? Então, como ele já desviveu, entre muitas aspas, no primeiro, no finalzinho, sabe? Ficou meio que tipo, isso é um evento tão... Então, assim, o que é que vai ter no segundo filme? Esse é um bom questionamento, porque o principal em si já aconteceu, então, né, não sabemos muito bem o que pode vir no segundo filme. Ok, agora já falamos sobre vários contras, e agora falamos algo a favor, pra dar um elogio no filme, mas não vai só ficar criticando o filme. Então, acho que uma coisa boa seria meio que, por fato de ser ambientes fechados, o filme consegue passar meio que principalmente na pizzaria, que é um local que foi abandonado, consegue passar esse ar meio sujo, meio assustador, que faz sentido com esse ar meio de abandonado em si. Já que faz sentido para a proposta do primeiro jogo, já que, se a gente for ver os cenários do primeiro jogo, é um local praticamente abandonado. E, um local que é onde deveria ter festa, deveria ter felicidade, principalmente por ser um local infantil, não tem nada, só tem um local vazio, no escuro. Então o filme consegue, pra mim, passar esse pequeno sentimento que o primeiro jogo consegue, mas não tanto assim, mas consegue passar. Consegue passar razoavelmente muito bem. Então, o que você acha do filme? O que você espera pro segundo? Eu acho esse primeiro filme mediano. Poderia ser melhor, obviamente, mas eu acredito que talvez no segundo ele melhore algumas coisas. E acredito que talvez no segundo filme que vamos assistir, né? Com certeza. Eu acredito que no segundo filme eles melhorem essas pequenas coisas. E eu tenho muitas dúvidas de como vai ser aqui. Então eu fico muito em dúvida de como eles vão dar destaques a esses... Será que eles vão reabrir a pizzaria? Será que essa probabilidade, essa possibilidade de tipo, já que alguns eventos que deveriam ter um pouco mais de destaque, ou que poderiam ser colocados pro segundo filme, já aconteceu no primeiro, como a gente já disse, não vamos repetir de novo, tá ligado? Então eu acho que seria uma boa possibilidade, sei lá, né, eles abrirem e tal, e meio que não
tipo, deixar as crianças que foram assassinadas pra trás, sabe? Mas talvez novas vítimas, ou até mesmo reabrir a pizzaria. Eu acho que seria legal em si, pra trazer aquele ar de, o dia, crianças felizes e tal, e de noite, aquele terror, aquela melancolia e tal. Então, eu acho que seria bem legal, seria um aspecto bom. Mas agora, na sua opinião, qual é o seu animatronic favorito? O meu animatrônico favorito, cara, deixa eu ver. Eu nem disse, eu não sei se é verdade e tal, mas dizem que a forma como as crianças morreram e tudo mais, os animatrônicos em si e tal, as crianças, aí falaram que o Bonnie em si, a criança Bonnie, ele morreu tentando, eu não sei se era fugir ou tentando matar o William e tal, que ele é que ele tentou fugir, ou que, enfim. Então acho que mesmo que talvez não seja verdade, acho que não é. Já que, seremos bem sinceros, são crianças, quantos... né? São quantos jogos? Acho que são mais de 7. Mas também tem os spin-off, que são as variações. Então são muitos jogos, São quantos? Acho que são 8 ou 9 por aí. Então, respondendo a pergunta do meu irmão, que eu me enrolei um pouquinho, mas tudo bem. O meu animatrônico favorito é difícil, porque eu gosto muito de todos. Mas eu acho que... acho que o Bonnie em si, eu acho que eu gosto muito dele. Mesmo que ele tenha esse ar, sabe, mais meigozinho e tal, entre aspas, é claro. Que eu acho que o Fox combina mais com o meu... sabe, meu jeitinho meio agridoce, meio... mas não tanto, sabe? Mas eu gosto bastante do Bonnie. E você? Qual que você mais gosta? É um caso que é muito difícil, como são muitos animatrônicos. Acho que o meu favorito... acho que seria o Spin Trap no terceiro jogo, já que é todo detonado. Eu sei. Aquele design que por debaixo é uma armadura dura quebrada e por dentro é um corpo catavélico. Nossa, é um design que eu adoro. É um design que, sinceramente, eu adoro. Então, fale seu @ do Instagram. Todo mundo vai seguir e xingar ela. Que coisa, gente, não me xinga não, tá, gente? Eu tenho depressão. Por favor. Provavelmente eu vou dar uma aproximada e diminuir um pouco o brilho pra aparecer. Sim, aqui. Sigam ela. E se vocês não seguirem, eu vou aparecer embaixo da cama de vocês, mano. E se for cama box, que não tem como se encaixar por baixo? Você vai aparecer como? Vamos tá atualizando esses métodos. Embaixo da cama não dá certo mais, não. Aparecendo no canto da porta. Vou aparecer... Isso não tiver porta. Aí... Pô, tu mora... Que essa pessoa, tu consegue que a pessoa não tem uma porta? Na casa de vovó não tem. Na casa de vovó não tinha. Agora tem, mas antes era cortina. Era cortina. Tá vendo? Mas aí, preconceito. Cancele. Então, obrigado pela sua querida participação. Que nada, muito obrigada. Na próxima, eu vou agora fazer aqui. Eu dou a minha imagem com permissão. Eu dou a minha imagem com permissão, permita o uso da minha imagem. Não sendo pra denegrir ela, tá ligado? Vai me processar não, mano. Não tem nem dinheiro, imagina. Mas enfim, gente. Eu sou Vitória e tal. Tchauzinho e muito obrigada por ter me dado esse espaço pra eu falar de uma obra que eu realmente, particularmente, eu gosto muito desde pequenininho. Não que eu tenha crescido muita coisa, né? Mas que eu gosto desde de pequena e tal. E que eu realmente gosto muito. Como é que fala? Tem um carinho especial. Que sim, eu tenho um carinho muito especial, que eu aprecio muito em si. Então, muito obrigada, Matheus. Muito obrigada, meu irmãozinho, por ter me dado esse espaço, que eu realmente gosto muito dessa arte e tal. Espero que ela se expanda mais, porque realmente... sem expandir, sem perder muito, sabe? O sentir e tal. Mas eu realmente gosto bastante. Então, muito obrigada. Toca a música. Pega aquela música que toca no final do filme. Five Nights at Freddy's. Não sei do que não quer sair.
muito obrigado por terem assistido. Espero que a gente tenha divertido vocês por um tempinho. Quer dar um recado final? Eu não sei se vai ficar estourado, mas espero que fique, porque é a intenção. Enfim, gente, bebam água. É melhor uma pedra no seu caminho do que 90 no seu rim.